Mas olha, gente, tem um assunto que tem chamado a atenção de muita gente. Usar o Pix, isso, para fazer pagamentos e transferências bancárias virou uma tendência no Brasil. Mas você sabe como fazer isso de forma segura? Aí tem muita gente se dando mal, viu? Tem muita gente se dando bem, mas tem muita gente se dando mal. Por que será que está se dando mal? Aí nós convidamos via Zoom o Raimundo Neto, que vai conversar com a gente, bater um papo e vai nos trazer essas informações. Eu quero que ele traga todas essas dicas para a gente. Ele é mestre em segurança de rede de computadores e perito computacional. Na verdade, é o forense, né? Que vai falar com a gente agora. Cadê você, meu querido? Bom dia, Vanusa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Forense, eu quero que você deixe a gente bem a par desse assunto. Eu vou te deixar à vontade para você destrinchar aí como é que as pessoas acabam se dando muito bem, né? Facilitando a vida delas ou complicando, para não cair nos golpes. Bem, Vanusa, eu que agradeço o convite, tá? E é o seguinte, o Pix, ele se tornou uma Raimundo, ferramenta... né? Desculpa, não é forense, é Raimundo, não é isso? Isso. Tá bom, obrigada, Raimundo. Bem, assim, o Pix, ele se tornou uma ferramenta que tem auxiliado muito as pessoas. É muito mais prático, mais econômico e ajuda muito no nosso dia a dia, né? Então, assim, não só empresas, mas as pessoas também no seu dia a dia estão utilizando muito. Só que, assim, o Pix é uma ferramenta segura. Até o momento não existe, assim, relatos como é que se chama, de falta de segurança em relação às transações. O problema é que, assim, como o Pix é uma maneira muito fácil de ser utilizado, tá? Você não precisa de muitas informações para fazer a transferência, então ele tem sido usado muito para a questão dos golpes, né? Então, como é que isso tem acontecido? Por exemplo, existe a engenhosidade social, é quando eu me aproveito da boa-fé das pessoas para aplicação de golpes. Então, nessa boa-fé das pessoas, às vezes as pessoas querem comprar um carro, elas querem adotar um animal, elas às vezes querem comprar uma casa. Então, assim, existe o site de leilões falsos, tá? Existem os golpes que têm acontecido no dia a dia, e aí a forma de transferência tem sido utilizada o Pix. E às vezes, o que acontece? As pessoas elas não observam com quem elas estão fazendo a transação. E isso é que causa o grande problema. Por quê? Porque às vezes antes você fazia transferência bancária via TED ou via DOC, e hoje você faz via Pix, que você só tem lá um número ou de um CPF, geralmente é de um CPF, ou de um CNPJ. Tá? Então é interessante a gente começar a observar, porque assim, o Pix apenas facilitou, ou seja, se tornou uma ferramenta facilitadora desse processo para realmente cometer crimes contra as pessoas. Raimundo, por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado quando falam. Por exemplo, não é o Pix que é o problema. O problema é a conduta de cada um e como as pessoas estão atuando no meio e como elas... Você tem que saber com quem você está lidando, quais são os tipos de pessoas que, na verdade, você faz essa transferência. Então, assim, mais do que culpar o Pix, é bom você observar quem é que está fazendo essa transação, quais são as empresas que você está solicitando, que você quer comprar algo. Na verdade, o problema está nas falsas empresas, né, nos falsos produtos que provavelmente não existam e, de verdade, da forma como está sendo feita essa transação. Porque, na verdade, um CPF é coisa muito séria. Então, você tem que saber realmente com quem você está lidando. Na questão do Pix, ele é maravilhoso, mas ele acaba sendo um vilão, levando a culpa de outras situações, né? Isso, perfeitamente. É isso mesmo que você colocou, tá? Hoje, assim, tá muito na moda, assim, as pessoas criarem um Instagram muito parecido com o Instagram ou de um restaurante ou de uma loja, e aí elas venderem produtos às pessoas, as pessoas fazem transferência via Pix e aí acabam caindo no golpe. É como você colocou. O Pix acaba sendo o vilão, por quê? Porque ele é, assim, uma ferramenta utilizada, não é que ele seja o grande problema, tá? E, na verdade, assim, ele tem até um fator muito importante, porque, assim, o Pix, ele é rastreável. O conselho que eu dou muito para as pessoas é, assim, que toda vez que você fizer uma transferência via Pix, você guarde aquele extrato, você guarde aquele comprovante, por quê? Porque aquele Pix, ele pode ser rastreável. Então, ele pode chegar até a pessoa que está cometendo o crime. Infelizmente, hoje, é muito comum, às vezes, as pessoas acabam apagando as provas. Então, assim, toda vez que você conversar com alguém no Instagram e você fizer uma transferência, você cair num golpe, você tem que guardar aquelas provas.
a gente trabalha muito isso no dia a dia com vários clientes e é interessante que muitas vezes quando o cliente vem, ele apagou tudo. Por quê? Ficou com tanta raiva que ele apagou tudo. Mas como que você vai poder descobrir quem fez aquilo com você ou mesmo conseguir o seu dinheiro de volta se você acabou apagando as provas? Então, a gente precisa guardar esses comprovantes, tanto a conversa precisa ser guardada, não é print da conversa, tá? Tem que ser guardada mesmo a conversa no WhatsApp, eu não vou apagar a conversa com a pessoa, aquela conversa ela pode ser utilizada para judicialização, se você, ou então no Instagram, guardar aquela conversa, guardar a transferência do Pix, porque, como eu lhe falei, o Pix até agora, ele tem se comprovado ser seguro, e ele é possível rastrear. É claro que quem aplica esses golpes, as quadrilhas do outro lado, eles usam laranjas, e esses laranjas, eles fazem o quê? Eles recebem o dinheiro e transferem para a quadrilha, ficando com a parte. Mas, claro, se chegar até o laranja, possivelmente você consiga chegar até a quadrilha. Tá? Então, assim, é necessário que a gente guarde essas provas. Aproveitando essa oportunidade, Raimundo, que você está passando essas dicas, uma dica para a pessoa ficar esperta relacionado àqueles fake news de aquelas empresas. Tem alguma coisa, porque como vocês são feras aí, tem alguma coisa que a pessoa pode ficar atento relacionado a algum Instagram? Bem, o que acontece? Hoje, assim, você tem que... Primeiro, toda vez que você realmente for tentar fazer a compra num restaurante, ou se aquele restaurante e procurar, ou aquela loja, porque hoje está muito na alta esse crime acontecer com os restaurantes por conta da pandemia, por conta das pessoas que estão realmente pedindo alimentação em casa. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? É a gente buscar, tá? Buscar as informações, ou seja, buscar lá no Instagram se tem uma ou duas contas relacionadas àquilo, tá? Verificar qual seria, como que eu vou verificar? Geralmente existem erros de português, tá? Às vezes eles utilizam a mesma foto, tá? Usam até às vezes texto muito parecido, mas se você verificar que tem lá duas contas parecidas, é interessante que você busque saber se existe algum site ou na dúvida, nem compre naquele estabelecimento naquele momento, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando se faz a cópia, às vezes existem alguns erros de português, ou então o seguinte, se você for fazer a transferência via Pix e não for para o CNPJ do restaurante, provavelmente, ou da loja, provavelmente você pode estar caindo num golpe. Então, golpe. Então, vamos verificar mesmo a autenticidade daquela transferência. Na dúvida, para mim, não faça aquela compra até você ter certeza que realmente é aquela empresa. E o próprio empresário também tem que ficar atento com o que ele tem no dia a dia. Tá sempre observando se a empresa dele, por exemplo, não está caindo naquela historinha de que tem mais gente usando aquele Instagram daquela pessoa, né? Porque, de repente, o cliente conhece o Instagram, sabe que é de uma pessoa séria, mas, de repente, eles criam uma situação e colocam o próprio empresário também num golpe, né? E, de repente, ele nem teve culpa de nada, né? Isso, muito bem colocado, moço, porque assim, hoje as empresas, principalmente por conta da pandemia, as vendas em relação à internet, ela aumentou bastante. Então hoje é interessante que o empresário também faça esse monitoramento. Por quê? Porque isso pode gerar uma descontentação dos clientes, até que ele prove o contrário, existe aí uma queda de confiança, certo? Pelo menos entre alguns clientes que caíram no golpe. Então é interessante que ele faça isso para quê? Para que realmente não ocorra novamente esse tipo de coisa ou que não aconteçam golpes. A gente já investigou empresas, que eram até empresas do ramo de crédito, que quem estava lá aplicando o golpe fazia lá negociações falsas, as pessoas transferiam e pronto, esse dinheiro ficava lá com a quadrilha, certo? Como tem restaurantes também, tem lojas também, que caíram também no mesmo golpe, o dinheiro lá ficou com a quadrilha. Então, assim, acontece uma insatisfação. Então, é necessário que os donos dessas empresas, eles consigam fazer esse acompanhamento dentro das suas redes sociais, se alguém não está utilizando disso para má fé, até mesmo para prejudicar os seus próprios clientes. Ok. Raimundo, muito obrigada. Eu quero trazer você para o programa mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos ligados a esse mundo aí, tá bom? Eu que agradeço, tá? Estou à disposição. Quem quiser tirar mais dúvidas com você, como é que faz? Tá, a gente tem o nosso Instagram, certo? Que é Neto Cunha, THE, que é de Teresina, só que é THE.
@NetoCunhaTHE, né, que é o nosso Instagram, ou então tem o nosso telefone de contato, que é 86 99 9953 5754. Tá Aí certo. pode tirar a dúvida conosco, tá bom? Muito obrigada, tá, meu querido? Fique com Eu que Deus. agradeço.